2 Reis 4, versículo 18, diz o seguinte: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus, o profeta Eliseu. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Vamos para o versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim comigo: é a hora de levantar. Você pode declarar mais forte, diga assim comigo: é hora de levantar. Você que está no culto online, coloque a hashtag: é a hora de levantar. É a hora, irmãos, de nós despertarmos. É a hora de nós trazermos o poder da ressurreição de Deus para a nossa vida. Hoje estamos celebrando a Santa Ceia. E a Santa Ceia não é somente a celebração da morte de Jesus, mas também é a celebração da sua ressurreição, pois o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia. E aonde o Senhor Jesus Cristo está, o poder de ressurreição se manifesta sobre a nossa vida. O Senhor Jesus tem o poder de trazer a morte para a vida, e essa é a visão da nossa igreja: trazer pessoas para a vida, para conhecer Jesus, para que elas possam experimentar o melhor de Deus. Há um ditado no mundo que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito o quê, irmãos? Para a morte. Mas você sabia que até na morte Jesus deu um jeito, e ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Se tem algo que está morto na tua vida, um sonho, um projeto, um relacionamento, talvez as tuas emoções, tua vida sentimental, a tua casa, as tuas finanças, o teu ministério, hoje é dia de nós nos levantarmos no poder da ressurreição do nosso Deus. E essa história é uma história de ressurreição, mas essa história não é uma história somente para estar nas páginas da Bíblia, pois a grande e a melhor notícia dessa noite, que o Deus que ressuscitou este menino, Ele está aqui hoje, Ele está junto de nós, pois há uma promessa que diz: aonde 2 ou 3 pessoas se reunissem no nome de Jesus, Ele ali estaria. Levante a sua mão e diga-se comigo: eu creio que o poder da ressurreição se manifesta hoje na minha vida, porque é hora de levantar. A Bíblia, irmãos, nos conta a história deste menino que saiu da morte para a vida. Esse menino era filho de uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela, chama-se apenas Sunamita, porque faz uma referência à cidade que ela habitava, a cidade de Sunem. A Bíblia nos diz, irmãos, que esta mulher com o profeta Eliseu, eles criaram uma grande afinidade. Essa mulher reconheceu no profeta Eliseu um homem de Deus, e uma forma de ela honrar esse profeta, a Bíblia diz que ela construiu na casa dela um quartinho para hospedar o profeta, porque cerca de mais ou menos uma vez por ano ele passava naquela cidade,
E toda vez que ele passava naquela cidade, ela construiu esse quarto então, para que ele pudesse ter um tempo de repouso e também ter um tempo de alimentação adequado. Aquela atitude de honra daquela mulher, de reconhecer e valorizar e demonstrar esta honra, abriu os céus ao seu favor. Preste atenção, a honra tem poder de abrir os céus sobre a nossa vida. E como que os céus se abriram sobre aquela vida daquela mulher? A Bíblia diz que o profeta então pesquisou a vida daquela mulher e descobriu que ela tinha um grande sonho, o sonho de ser mãe. Apesar de ser bem casada, apesar de ter muitas riquezas, ela não tinha filhos. O profeta orou e Deus concedeu um filho a ela. Mas passado alguns anos, provavelmente 10, 12 anos, um dia o seu filho está no campo ajudando o seu pai na hora da colheita, que é um momento de trabalho muito exaustivo, provavelmente num sol muito forte. Aquele menino tem uma forte dor de cabeça e ele começa a gritar. A Bíblia então diz que aquele homem faz o que todo pai faz quando a criança está doente: entrega para a mãe, né, gente? Está na Bíblia já, viu? Né? Já mandou para a mãe, leva para a mãe esse menino. A Bíblia diz que a mãe pega o menino, põe no seu colo e ela fica um tempo ali tentando cuidar dele, mas infelizmente aquele menino vem a falecer. Ela então vai em direção ao profeta, para que o profeta pudesse orar ao Senhor e a vida voltasse sobre aquele menino. Irmãos, todos nós, sem exceção de nenhuma pessoa, fomos acometidos há cerca de 18 meses atrás de uma forte dor que veio sobre o mundo, sobre a nossa nação, sobre a vida de todos. Uma situação adversa que nós jamais imaginaríamos que iríamos passar, onde abalou toda a sociedade, abalou toda a economia. Muitos de nós sofremos até mesmo com a perda de pessoas queridas, amadas. Alguns de nós não tivemos nem o privilégio de poder sepultar pessoas amadas de forma digna e forma honrosa. Alguns cometeram esta doença e talvez estão sofrendo até hoje algumas sequelas dessa doença ainda. Outros foram abalados na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, no seu psicólogo, na sua vida familiar. Número de divórcios, de pessoas com síndromes de pânico, com crise de ansiedade, aumentou de forma assustadora nos últimos meses. Sem falarmos, claro, do abalo econômico que todos nós de uma certa forma sofremos. Alguns perderam o emprego, outros tiveram que usar uma reserva que tinha para um sonho. Tantas coisas aconteceram conosco. Dores que machucaram a nossa vida, que atacaram a nossa vida, e que muito, talvez, provavelmente, fez com que acontecesse conosco o que aconteceu com aquele menino que levou à morte. Talvez algo foi perdido, algo foi interrompido, mas o Senhor manda dizer para nós nessa noite: é hora de levantar. É hora de sonhos que foram interrompidos voltarem a serem vividos. É hora de nós recuperarmos a coragem. É hora de nós recuperarmos um ânimo, a alegria. É a hora de nós vivermos novos projetos, novos sonhos, um novo tempo de Deus. Aquilo que parou, é hora de voltar a viver novamente. Aquela célula que fechou, é hora de abrir novamente. Aquele ministério que se parou, é hora de usar o dom. Deus desperta a cada um de nós nessa noite e diz: meu filho e minha filha, é hora de levantar. É hora de viver um novo tempo de Deus nas nossas vidas. Seja por isso que passou outra causa que trouxe esse desânimo, esta paralisia. O poder da ressurreição de Jesus está aqui sobre nós. E nós podemos ver com esta mulher, irmãos, alguns princípios que nos ensinam como nós devemos buscar essa ressurreição. Primeiro princípio, irmãos, nós temos que crer e esperar o melhor de Deus nas nossas vidas. Faça assim com a sua mãozinha, vire para quem está ao seu lado e diga para ele assim: aumente a sua expectativa. Fala para ele aí. O livro de Mateus capítulo 9, Jesus declarou o seguinte, ele disse: que seja feito de acordo com a sua fé. Deus, irmãos, irá fazer de acordo com a nossa fé. Aquela mulher teve expectativa que um menino ia ser curado. E algo, irmãos, que nos indica isso de forma muito clara, sabe o que é? É que quando aquele menino faleceu, ela não mandou colocar o menino no quarto dele, mas mandou colocar o menino no quarto do profeta. Porque colocar o menino no quarto dele seria dizer: vamos preparar o seu velório. Ela reconheceu que a situação era grave, mas ela declarou: na minha casa não vai ter velório, na minha casa vai ter a ressurreição.
Irmãos, termos fé não é nós sermos alienados, não é fazer de conta que o problema não existe, não é a gente ser irracional, nós podemos ser racionais e termos fé ao mesmo tempo. Nós podemos olhar o problema e dizer, olha, ele é grave, ele existe. Ela não teve uma ilusão, amém, igreja? Ela não ficou dizendo, não, acho que ele não morreu, eu acho que ele está dormindo. Não, ele morreu, ele é séria a situação, mas ele vai voltar a viver. Aumente, igreja, a sua expectativa, espere coisas boas que Deus irá fazer sobre você. Irmãos, a maioria de nós sempre nos preparamos para o ruim, não é mesmo? A gente se prepara para as coisas darem errado, a gente se prepara para o negativo, para o pessimismo. Quem aqui precisou um dia já trocar um objeto numa loja? Você pegou a nota fiscal, imprimiu 2 cópias, cópia autenticada. Você se preparou, foi armado para brigar, até fazer barraco mesmo. Tem uns que é barraqueiro, né, irmãos? Não é você, mas tem uns aí, né? Tem uns que fala assim, não, se precisar fazer um barraco, eu vou. Aí você chegou todo pronto para trocar aquele produto que você comprou, a pessoa pegou, olhou e falou assim, vai lá e pega outro. Já aconteceu isso com você? Você foi preparado para brigar? Às vezes, irmãos, a gente já espera as coisas ruins. Eu lembro quando a minha filha Kéria era pequena, um dia a gente estava num lugar, alguém olhou para ela e falou assim, essa menina é muito bonita, quando crescer vai dar trabalho. Irmãos, chegamos em casa, pegamos 1 litro de óleo ungido, derramamos sobre ela. Brincadeira, foi tanto 1 litro assim, né? Mas ungimos ela, colocamos as mãos e declaramos, essa filha é maravilhosa, ela não vai dar trabalho em nome do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, é uma filha maravilhosa e não dá trabalho, e nós temos muito orgulho dela. Espere coisas boas, espere que as pessoas vão gostar de você. Não saiu glória a Deus aí não, viu? Espere que as pessoas vão gostar de você. Nós sempre ficamos pensando que as pessoas não vão gostar da gente. Elas vão gostar de você, elas vão gostar do seu serviço, elas vão recomendar o seu serviço para os outros. Espere, irmãos, que Deus vai manifestar a sua glória na sua vida. Amanhã, segunda-feira, vai ser uma ótima segunda-feira. Irmãos, pare de ficar bravo com a segunda. Até quando? Tem gente que vai chegando no domingo, já vai ficando rabugento já, né, gente? Já ficando nervoso. Irmãos, tem gente que tem raiva da segunda-feira. Irmãos, vamos entrar em acordo, amém? Comece a gostar da segunda-feira, porque a cada 6 dias chega uma. Cada 6 dias tem uma segunda-feira. São 54 segunda-feiras no ano, então trate de gostar da segunda-feira. E comece a olhar a segunda-feira e dizer, as minhas segundas vão ser um dia abençoado e vitorioso. A minha segunda-feira vai render tanto, que o restante da semana vai ser mais tranquilo. Você pode dar glória a Deus por isso? Tenha expectativa, Deus vai fazer algo grande na minha vida. Eu vou viver sonhos, eu vou viver projetos, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Aquela mulher disse, não vamos preparar o velório não, nós vamos preparar a ressurreição deste menino. Um segundo princípio que nós vemos com aquela mulher, irmãos, que para nós termos o poder da ressurreição de Deus em nossa vida e buscarmos o que Deus tem para nós, nós temos que entender que nem todos irão compreender a nossa dor, nem todos irão compreender a nossa fé. Irmãos, aquela mulher tinha acabado de perder o seu filho, tem dor talvez maior do que uma mãe perder o seu próprio filho. Irmãos, como que você acha que estavam os olhos daquela mulher? Com certeza já estava tudo inchado de chorar. Aquela mulher com certeza a chapinha já tinha ido faz tempo. Aquela mulher com certeza já estava toda desmontada, estava toda ali, a maquiagem, já foi tudo, irmãos, acabou de perder o filho. E quando ela sai de casa, ela encontra o marido. O marido, irmãos, um cego. O marido, né? Minha mãe dizia, um cabeça de bagre, né? Um homem, irmãos, tapado, devagar demais. Quem conhece os maridos devagar demais? Não levanta a mão, não levanta a mão. Irmãos, o homem olha para ela e fala, e aí, mulher, está tudo bem? Irmãos, o homem é desligado demais. E ela fala assim, olha, eu vou me encontrar com o profeta. Ele fala, por quê? Nem é sábado hoje. Olha, irmãos, o homem desligado. Agora, o que nós vemos com essa mulher? Ela brigou com o marido? Não. Ela falou, não adianta. Não adianta, esse homem é muito desligado. E às vezes, irmãos, a gente fica, porque ninguém me entende, ninguém compreende o que eu estou passando, ninguém sabe a minha dor. E a gente sabe que, irmãos, o que acontece? Nós acabamos nos tornando o quê? Pessoas amarguradas e pessoas chatas. Aliás, faz tempo que eu não falo isso. Vira para quem está do seu lado, você está na tua casa, é uma grande oportunidade. Diga assim para quem está do lado assim, para de ser chato em nome de Jesus, fala aí. Para de ficar aborrecido, irmão, vai ficar chato. Ao mesmo tempo, ela não falou para aquele homem, olha, eu vou lá com o profeta, eu vou orar, eu vou pedir para ele orar, ele vai ressuscitar. Por que ela falou isso também? Não falou isso.
Por que ela não disse? Porque ela também sabia que ele não ia compreender a fé dela. Tome cuidado para quem você conta sonhos e projetos, que nem todo mundo está na mesma fé que você está. Tem pessoas, irmãos, que matam a fé dos outros, só desanima a gente. Em nome de Jesus, não é você, amém, irmãos? Terceiro princípio que nós vemos com aquela mulher. Aquela mulher, irmãos, ela teve determinação, foco. Ela buscou o milagre até acontecer. Olha o que ela disse para o servo, falou: olha, nós vamos encontrar o profeta. E nem pare para nada. Nós não vamos parar nem para ir no banheiro, nós não vamos parar para comer, nós não vamos parar para ver ninguém, nós vamos direto até encontrar o profeta e ele orar por nós. Quando, irmãos, nós começamos a buscar o melhor de Deus, o inimigo muitas vezes levanta alguns ataques contra nós. Eu queria falar sobre 3 níveis de ataques. Quantos níveis, igreja? 3. Eu vou usar aqui, todos eles começam com a letra D, uma questão de didática. Primeiro, o desânimo. Nós começamos a buscar, as coisas não acontecem como a gente quer, e a gente começa a duvidar, que adianta orar, que adianta buscar a Deus, que adianta ser fiel ao Senhor, e muitas vezes o desânimo vem em nosso coração. Mas quando o diabo percebe que o desânimo não consegue parar você, porque você vai perseverar em nome do Senhor Jesus, muitas vezes ele lança um segundo ataque agora, que é o ataque da distração. Ele percebe que você não para, então sabe o que ele faz? Ele faz com que você fique o quê? Distraído. O livro de Tiago diz que a mente dividida faz com que a oração não seja respondida. A Bíblia diz que muitas vezes não recebemos o que nós pedimos, porque nós pedimos algo de manhã e à noite a gente até esquece daquilo. Ou seja, a gente continua até buscando, mas agora sem foco, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Às vezes a gente até vem à igreja, mas a gente está na igreja com o corpo, mas a cabeça não está na igreja. A gente ora, mas a mente não se concentra. A gente lê a Bíblia, mas não está concentrado naquilo. Ou seja, estamos até fazendo o que precisa ser feito, mas estamos fazendo de forma o quê? Distraída. Quem está dizendo, diga amém. E quando Satanás percebe que ele não consegue nos parar com um desânimo, ele não consegue nos parar com a distração, ele lança então um terceiro ataque, que é a distorção da solução. Eu vou repetir: a distorção da solução. Olha o que aconteceu nessa história. A Bíblia diz que a mulher está indo encontrar o profeta está lá no alto do Monte Carmelo, ele vê que a mulher está chegando, ele fala: alguma coisa aconteceu de errado. E até o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o profeta fala: Deus não me revelou o que está acontecendo. Ela precisou pedir a busca, irmãos, eu quero dar uma grande notícia: Deus não revela tudo para os líderes e pastores. Nós temos que aprender a pedir ajuda e ir atrás. A Bíblia diz, no livro de Tiago: chama os pastores quando tem necessidade, comunica a tua necessidade. A mulher então vai em direção ao profeta. O profeta manda o assistente Geazi falar primeiro com ela. E quando o assistente chega, fala: mulher, está tudo bem? Qual que é a resposta dela, igreja? Vai tudo bem. Que resposta ela? Por que ela diz para o homem que vai tudo bem se não estava tudo bem? Sabe, irmãos, por que ela fez isso? Porque apesar de Geazi ser uma boa pessoa, ele não era uma pessoa má, ela teve a sensibilidade espiritual para entender: ele não é capaz de resolver o meu problema, eu não conto o meu problema para quem não é capaz de resolvê-lo. Quando você começa a contar o teu problema para quem não é capaz de resolvê-lo, as pessoas irão oferecer a você, elas irão sugestionar a você soluções que não serão a melhor solução. Provérbios capítulo 14, versículo 24:10, diz o seguinte: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E nós começamos a contar nossos problemas para todo mundo. A gente põe lá no Face, a gente põe no Instagram: eu estou me sentindo assim, eu estou com impressão. E você começa a contar o teu problema, começarão a vir sugestões para soluções que muitas vezes não são de Deus. Podem até ser boas aos olhos do homem, mas não é o melhor que Deus tem para a sua vida. Alguns aqui estão cogitando talvez a possibilidade de fazer um empréstimo financeiro para sanar suas dívidas. É errado fazer um empréstimo? Não é errado. É um pecado? Muito menos ainda. Mas você já perguntou para Deus se Ele quer que você faça esse empréstimo? Ou será que Ele quer que você tenha uma experiência com o Jeová Jirê, o Deus todo provedor, o Deus que tira a água da rocha, que manda o maná do deserto, o Deus que pega 5 pães e multiplica e alimenta multidões? Será que Deus não tem um milagre de provisão na tua vida e Ele quer que você experimente isso?
Às vezes você olha aquela pessoa, parece que é uma pessoa maravilhosa, você olha aquele chefe, aquela pessoa de autoridade, aquela pessoa de influência, e você diz, aquela pessoa poderia me dar uma grande oportunidade. Nós temos que buscar a sensibilidade de Deus e dizer, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a fonte de toda a bênção na minha vida. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Então, pastor, o que eu faço agora? É de Deus, não é? Eu fico confuso? De jeito nenhum. Diga-se comigo, meu Deus não é Deus de confusão. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Eu quero ensinar uma oração. Minha mãe me ensinou esta oração, pastora Clotilde, quando eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade. Até hoje eu faço essa oração. Você não precisa ficar confuso, você tem um Deus que te orienta. Com a mão na sua cabeça, você que está no culto online, se coloque de pé também, coloque a mão sobre a tua cabeça. E diga comigo, Senhor Jesus, o Senhor não é Deus de confusão. Eu não aceito a confusão dentro de mim. Diga assim, Senhor Jesus, me dá agora sensibilidade para ouvir tua voz, para ver tuas obras, Senhor. Diga, vá à minha frente, conduza os meus passos. O que for melhor, abre as portas. O que não for melhor, fecha as portas. Esteja sensível, porque muitas vezes Deus vai preparar um milagre de uma outra forma muito maior do que você imagina. O profeta então começou a orar, irmãos, e ele faz uma das orações mais bizarras da Bíblia, mais esquisitas da Bíblia. Muitos de nós não deixaríamos o profeta orar do jeito que ele orou. Nós ficaríamos escandalizados. Ele sobe em cima do menino e põe a mão e dá umas baforadas e ora e levanta e vai. Mas sabe o que isso ensina a nós, irmãos? Nós temos que entender que se queremos o milagre de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Muitas vezes queremos que Deus faça, mas na nossa agenda, no nosso jeito, na nossa forma, quando eu quero. Se é de Deus, é do jeito de Deus. E não é porque parece que nada está acontecendo que não esteja acontecendo. Há um título de um livro que eu gosto muito, um livro muito antigo, que diz o seguinte: Deus trabalha no turno da noite. Deus está trabalhando quando eu não estou vendo. Por isso descanse e confie. Romanos 8, 28, que possa ser um lema da sua vida, pois eu confio e creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está no controle, deixa Ele fazer do jeito dele.